Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o terceiro e último dos modos de manipulação que nós vamos ver aqui na série, que é o modo de escultura. Para nós entendermos o funcionamento do modo de escultura, vamos primeiro aprender a entrar nesse modo. Para isso, nós vamos clicar na aba Object Mode, que fica aqui na barra inferior, e vocês podem ver o modo de edição, né, o Edit Mode, e bem aqui em cima está o Sculpt Mode, que é o modo de escultura. E clicando nele, nós podemos ver que o aspecto do nosso cursor e os elementos presentes na barra lateral da janela 3D já mudaram. Explicando o funcionamento do modo de escultura, ele vai nos oferecer uma nova forma de manipular o nosso objeto. Enquanto que no modo de edição nós utilizamos aquelas ferramentas para manipular os vértices, as faces e as arestas do objeto, aqui no modo de escultura vai ser um pouco diferente. Nós não vamos selecionar faces ou vértices individuais, nós não vamos usar comandos para rotacionar ou mover esses elementos. Ao invés disso, nós vamos usar o nosso cursor, que vai funcionar de forma semelhante a um pincel de programas de edição de imagem, onde a posição dele vai determinar quais elementos do objeto vão ser influenciados. Eu vou utilizar a ferramenta de escultura aqui nessa esfera para vocês verem como é que funciona. Como vocês podem ver, conforme eu vou passando o cursor com o botão esquerdo do mouse pressionado no meu objeto, o aspecto dele vai mudando. Eu ainda estou manipulando os vértices, né, do objeto, só que funciona de uma forma bem diferente do modo de edição. Realmente funciona como se fosse um pincel. Uma coisa importante que nós temos que lembrar é que a densidade da malha dos nossos objetos vai influenciar diretamente na qualidade da nossa escultura. Para ilustrar isso, eu tenho esses dois planos. Um foi subdividido apenas algumas vezes, enquanto o outro tem um número muito maior de subdivisões. Se nós utilizamos o modo de escultura nesse plano, nós conseguimos ver as alterações, né, que a ferramenta realiza, mas não é possível obter um resultado muito relevante nessa situação. Agora, se nós utilizamos as mesmas ferramentas nesse outro plano, nós conseguimos ver a diferença que uma malha mais densa faz no modo de escultura. Por conta da forma como o modo de escultura funciona, nós não vamos ter uma lista longa de comandos e de atalhos, como nós tivemos no modo de objeto e no modo de edição. Mas aqui é importante saber como preparar corretamente o nosso objeto para iniciar o processo de escultura. Nós já vimos que uma malha com pouca densidade não produz um resultado muito bom de escultura. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é solucionar esse problema. Para isso, nós podemos utilizar o modificador Subdivision Surface, com um número de 5 para cima, nós já temos uma malha relativamente boa. E para que o aspecto do nosso objeto não se altere, né, para que a gente não tenha esse arredondamento, nós podemos mudar de Catmull-Clark para Simple. O que acontece é que no modo de escultura, apenas ter o modificador executado no nosso objeto não funciona, porque, vale lembrar, nós ainda temos esses poucos pontos de controle, esses poucos vértices. Então, é necessário, nesse caso, aplicar o modificador para poder
iniciar o processo de escultura. Uma outra coisa importante que nós temos que lembrar é a respeito da escala dos nossos objetos. Aqui eu tenho esse cubo normal, né? Ele apresenta uma escala uniforme, onde todos os eixos apresentam o mesmo valor numérico em relação à escala, mas se eu alterar isso utilizando a ferramenta de escalonamento, aí eu posso repetir aquele processo, né? Subdivision Surface, e aplicar. Quando eu entro no modo de escultura, nós já podemos ver que surge uma mensagem aqui em cima. Vou colocar de novo. Object has non-uniform scale, sculpting may be unpredictable. O que significa que a escala não uniforme do nosso objeto pode acabar gerando efeitos inesperados na nossa escultura. E quando nós utilizamos a ferramenta, é exatamente isso que nós vemos. Nós podemos ver que ela apresenta, né, um efeito mais alongado em relação ao eixo Z, que foi o eixo que nós escalonamos. Esse é o efeito que uma escala não uniforme tem nos nossos objetos. Para resolver esse problema, nós podemos resetar os valores de escala para que eles se tornem o novo normal do nosso objeto. Para isso, no modo de objeto, nós vamos vir até a opção Objeto, aqui na barra inferior, Object. Vamos encontrar a opção Apply, e aqui nós temos opções de localização, rotação e escala. Se eu seleciono a opção Escala, vocês podem ver que os valores novamente são todos iguais em todos os eixos, o que significa que essa escala agora é a escala uniforme. Eu posso fazer isso com a rotação também. Rotacionei o objeto, ele está em 55 graus no eixo Y, venho aqui em Apply, rotação, e esse se tornou o novo normal do nosso objeto. Bom, agora com a escala uniforme, né, o objeto alterado mais a escala uniforme, vamos repetir aquele mesmo processo e utilizar a ferramenta de escultura. E como nós podemos ver agora, ela funciona de maneira correta. Aquela mensagem, né, que aparecia ali em cima nem apareceu. Então, lembrando, sempre que nós tivermos um objeto com os valores de escala alterados, antes de partir para o modo de escultura, entramos em Object, Apply e Scale. Na verdade, nós podemos utilizar a opção Rotation e Scale, porque é possível, né, que durante a modelagem nós tenhamos rotacionado o objeto. É por isso até que aquela opção para fazer os dois juntos existe ali. Isso é bem normal. Uma outra ferramenta que nós podemos utilizar no modo de escultura é o modificador Multi-Resolution. Nós encontramos ele aqui naquela mesma aba de modificadores e ele vai agir a princípio como se fosse o Subdivision Surface. Mas a diferença principal, eu vou colocar aqui o Subdivision Surface, né? Como eu já mostrei aqui, quando nós temos esse modificador executado, não faz muita diferença na escultura, uma vez que os pontos de controle que nós temos, apesar do objeto estar subdividido, né, a geometria dele está subdividida, nós ainda temos esses poucos pontos de controle. Então, esse modificador não serve para o modo de escultura. O Multi-Resolution vai trabalhar de uma forma diferente. Aqui na janela dele nós temos as opções Preview, Sculpt e Render, mas só essas duas aqui de cima que vão nos interessar. Elas começam com esse valor numérico nulo, né? Se nós subdividirmos o objeto, clicamos na opção para subdividir, nós podemos ver que o valor aumenta.
e o aspecto do nosso objeto vai mudando. E quando nós entramos no modo de escultura, mesmo com esse modificador executado, não aplicado, o que nós temos aqui, né, é o resultado que nós esperamos de um objeto com uma malha densa, né? Nós podemos fazer uma escultura um pouco mais detalhada nele. Uma coisa interessante é que esse modificador ele pode servir, por exemplo, apenas no modo de escultura. Nós podemos ter as modificações dele habilitadas apenas no modo de escultura. Vocês podem ver ali que eu coloquei o preview em 0, né? Eu fui alterando aqui o valor numérico, coloquei em 0. Se eu voltar para o modo de objeto, eu ainda tenho esse cubo. Mas se eu vou aumentando essa opção aqui no preview, nós podemos ver aos poucos a escultura, né, a definição da escultura aparecendo. E uma coisa interessante é que nós não precisaríamos nem aplicar o modificador caso nós quiséssemos, por exemplo, exportar esse objeto como o modelo 3D que nós queremos imprimir. Basta ter ele dessa forma, basta controlar aqui no Preview e ele seria exportado dessa forma. Da mesma forma que se o Preview estivesse em 0, o objeto que seria exportado seria o cubo. Existem algumas restrições dentro das ferramentas de escultura no que se refere à utilização desse modificador. Isso é uma coisa que nós vamos ver lá para frente. Vamos falar agora sobre as ferramentas que nós encontramos aqui no modo de escultura. De início, nós temos essa imagem aqui, que ela vai representar a ferramenta principal, que é o nosso pincel, né? O brush. No caso, esse pincel da imagem vai produzir esse efeito, né? Que é essa linha. Se nós clicamos na imagem, nós podemos ver várias opções de pincéis, cada uma com uma miniatura ilustrando o seu efeito. Nós temos, por exemplo, o Clay Strips, que vai criar essas camadas de material, né, no nosso objeto. Nós temos o Crease, que vai criar um vinco. Nós temos o Mask, que vai... Esse trabalha de uma forma diferente. Ele cria uma máscara no nosso objeto, de modo que a gente não vai conseguir realizar alterações na região pintada, né, pela máscara. Vocês podem ver, eu estou passando o pincel aqui e o efeito só acontece em volta. Aí vamos retirar aqui. E nós temos também o pincel Smooth para suavizar, né, os detalhes do nosso objeto. Enfim, esses são os mais utilizados. De que forma nós podemos controlar esses pincéis? Logo de início, aqui nós vemos duas opções. Temos o tamanho do pincel, como vocês podem ver, alterando esse valor, nós alteramos o tamanho do pincel e a força do pincel. Vocês podem ver a diferença que faz um pincel com uma força muito alta e com uma força muito baixa. Nós podemos mudar esses valores aqui, ou nós podemos utilizar os atalhos F junto com o movimento do mouse para controlar o tamanho do pincel, e aí nós confirmamos com o botão esquerdo do mouse, e Shift F para controlar a força do pincel. Nós podemos ver aqui embaixo as opções Add e Subtract.
do que isso se trata? Como vocês podem ver aqui, o pincel, né, o Sculpt to Draw, ele vai formar uma elevação, ele vai criar uma elevação onde ele passa. Mas se nós selecionamos a opção Subtract, o que nós vemos é o efeito contrário. Agora ele afundou a malha do objeto. E isso se estende para todos os outros pincéis. Lembrando, né, que os valores são individuais para cada um. No Sculpt to Draw, a opção Subtract está habilitada, mas só de mudar de pincel, vocês podem ver que voltou para o Add. Se eu coloco em Subtract, o efeito que nós temos é o mesmo. E para aquele pincel que eu mostrei, né, o Mask, quando nós adicionamos, nós criamos a máscara, e quando nós subtraímos, né, nós apagamos a máscara. É claro que o pincel de suavização não vai ter não vai apresentar essas opções. Bom, nós temos aqui ainda, no caso para pincéis como o Sculpt to Draw, na aba Curve, nós temos essa curva que representa o perfil do pincel. Por exemplo, vamos mudar aqui, vamos aumentar um pouco a força. Eu tenho essa curva aqui, e quando eu utilizo o pincel, esse é meu resultado. Agora, se eu colocasse dessa forma, entendam que isso aqui é como se eu estivesse vendo o efeito do pincel de frente, né? É realmente o perfil dele. Vocês podem ver a diferença que faz daqui para cá, né? E existem essas configurações de curva pré-definidas para esse pincel. É uma ferramenta que pode vir a ser útil, né, dependendo do tipo de detalhe que nós queremos adicionar. Nós temos ainda as opções de simetria aqui embaixo. No Blender, quando nós iniciamos o programa, a opção Mirror está habilitada no eixo X. E por isso, se nós utilizamos a ferramenta de escultura sem desabilitar essa opção, esse é o resultado. O que nós temos aqui é a aplicação, né, de uma simetria na nossa escultura, que está acontecendo em um eixo específico, né, no caso o eixo X. Se nós habilitarmos os outros eixos, nós podemos ver a influência do nosso desenho, né, acontecendo em toda a extensão do objeto. E aqui embaixo nós temos as opções para simetria radial. Por exemplo, aqui eu estou com a visão de topo, né, com a visão alinhada ao eixo Z. Eu vou aumentar esse valor de 1 para 3. E quando vocês utilizarem as ferramentas de escultura, vocês vão ver que eu tenho a aplicação de uma simetria radial. É uma ferramenta que produz efeitos bem interessantes, né? Para finalizar, nós temos aqui a ferramenta de topologia dinâmica, ou DynTopo. Qual vai ser a principal utilidade dessa ferramenta? Digamos que eu tenho aqui esse cubo, né, um objeto com uma baixa densidade, e eu queira criar um detalhe em uma das faces dele. Bom, como a gente já viu, o modo de escultura trabalha melhor com uma malha mais densa. Então eu teria que realizar algumas subdivisões nesse grupo para poder fazer o detalhe. O problema é que mesmo que
eu só queira realizar essa ação, só precise fazer a escultura nessa parte do objeto, eu teria que subdividir o objeto inteiro. Isso pode acabar gerando problemas dependendo da complexidade dos nossos objetos, porque vale lembrar, quanto mais denso o objeto, quanto maior o número de polígonos, maior o processamento exigido do computador para que nós possamos trabalhar com esse objeto. Então, para resolver esse problema, nós podemos utilizar a ferramenta de topologia dinâmica. Se eu habilitar ela aqui na caixa, podemos ver que o aspecto do nosso objeto já muda um pouco. Se nós entrarmos aqui no modo wireframe, nós podemos ver que a geometria dele foi modificada. E se nós utilizamos o pincel de escultura, mesmo que a geometria não esteja tão complexa assim, esse é o resultado. Nós conseguimos utilizar as ferramentas de escultura. O que acontece, como nós podemos ver melhor aqui no modo wireframe, é que a ferramenta de topologia dinâmica vai multiplicar os nossos polígonos, os polígonos do nosso objeto, apenas onde é necessário. Podemos ver aqui que o número de polígonos vai aumentando conforme eu uso a ferramenta. Isso acaba sendo uma ótima solução porque agora nós temos um número inferior de polígonos do que se nós tivéssemos utilizado aquele método convencional de subdivisão. Só que a ferramenta de topologia dinâmica não serve apenas para isso. Eu vou mudar aqui agora a figura. Aqui nós temos um objeto bem complexo, né? Um objeto que já apresenta uma certa complexidade, mas se eu por alguma razão não estivesse contente com isso, eu quisesse alguma coisa ainda mais detalhada, a ferramenta de topologia dinâmica pode ser utilizada para esse fim, uma vez que uma das opções dela permite que o tamanho dos polígonos criados seja determinado pela nossa aproximação. Ou seja, quanto mais eu dou zoom, menor o tamanho dos polígonos que são criados. Isso abre uma possibilidade para criar detalhes muito pequenos, né? Fazer esculturas bem mais detalhadas nos nossos objetos, como vocês podem ver aqui. Aqui nós podemos observar nessas regiões, né, que a densidade de polígonos é muito maior do que no resto do objeto. Imagina se nós quiséssemos fazer esse nível de detalhe, se nós quiséssemos esse nível de detalhe sem utilizar a topologia dinâmica. Todo o objeto teria que ter polígonos desse tamanho. E isso ia exigir demais do computador. Bom, tendo visto, né, o efeito da ferramenta de topologia dinâmica, vamos entender como ela funciona. Sobre os recursos da topologia dinâmica, aqui nós temos primeiro essas três ferramentas. A primeira delas é um valor numérico, que pode ser alterado, né? Nós vamos falar sobre isso mais tarde. A segunda ferramenta, ela vai determinar como acontecem as alterações na malha do nosso objeto, aumentando ou diminuindo a densidade. E a terceira opção vai controlar a forma como são calculadas essas alterações. Bom, começando pela ferramenta onde nós temos a opção Subdivide Collapse habilitada. Se nós clicarmos nela, nós conseguimos ver mais duas opções, Collapse Edges e Subdivide Edges. Quando eu estava introduzindo a ferramenta de topologia dinâmica, nós vimos que é possível tanto diminuir quanto aumentar o número de polígonos, né, a densidade do nosso objeto.
Isso é possível justamente porque nós temos essa opção habilitada, que permite tanto diminuir quanto aumentar a densidade do objeto. Mas se nós mudarmos, por exemplo, para Collapse Edges, nós ainda podemos ver, né, uma diminuição da densidade do objeto. Nós temos menos polígonos nessa região. E quando eu me aproximo, apesar de nós conseguirmos observar o efeito da ferramenta de escultura, a densidade do objeto não mudou. Ou seja, a opção Collapse Edges permite que a gente só possa diminuir a densidade da malha do objeto e não aumentar. E a opção Subdivide Edges vai fazer justamente o contrário. Numa distância, por exemplo, onde o número de polígonos, né, seria bastante diminuído pela ferramenta, o que nós observamos é apenas a escultura, enquanto que a densidade da malha continua a mesma. E se nós aproximarmos, nós conseguimos subdividir a malha sem problemas. Então, esse é o efeito dessa ferramenta. Falando agora sobre a ferramenta onde nós temos a opção Relative Detail habilitada, se nós clicamos nela, podemos ver também outras duas opções, Brush Detail e Constant Detail. A opção Relative Detail é o motivo pelo qual nós podemos aumentar ou diminuir a malha dos nossos objetos, a densidade da malha, de acordo com a distância de visão. É essa opção que vai possibilitar isso. Se nós mudamos para Constant Detail, vocês podem ver que não importa a distância de visão, nós vamos ter a alteração na densidade do objeto acontecendo na mesma proporção. Já a ferramenta Brush Detail, a opção Brush Detail, nós vamos ter esse fator controlado pelo tamanho do nosso pincel. Vale lembrar que, nesse caso, no caso da utilização dessa ferramenta, a distância de visão também vai ser levada em conta, como nesse exemplo, onde o pincel continua do mesmo tamanho e a densidade da malha está sendo alterada de formas diferentes. Falando agora sobre o valor numérico que nós encontramos aqui em cima, ele vai influenciar no nível de detalhamento, né, no nível de alteração da densidade da malha junto a essas duas ferramentas. Vocês podem reparar que quando eu mudo aqui embaixo, né, entre Relative, Constant e Brush Detail, o nome e o valor numérico são alterados. Em Constant Detail, por exemplo, eu tenho Resolution, enquanto que em Relative Detail eu tenho Detail Size. Vamos ver como é que isso funciona. Eu estou com o Relative Detail habilitado a uma determinada distância, né, do objeto, então nós podemos ver a alteração da malha. Se eu aumentar ou diminuir, né, vamos aumentar esse número no Detail Size, eu continuo a mesma distância do objeto. Vocês podem ver que agora o nível de detalhamento mudou. A densidade do objeto diminuiu bastante. Se eu tenho aqui Constant Detail com o valor 3, como vocês devem ter reparado quando eu fiz a demonstração dessa ferramenta, não tem muita coisa que dê para fazer com esse nível de detalhamento. Podemos ver até essas zonas aqui com essas inúmeras falhas. Se nós alterarmos a resolução, se nós aumentarmos o valor, agora isso já é um valor com o qual nós podemos trabalhar direitinho. Enquanto que no Brush Detail nós temos essa Detail Percentage, né, em 25%. Se nós alteramos para
89, por exemplo, podemos observar aí a diminuição da densidade da malha. Então, essa é a ação de todas essas três ferramentas combinadas. Um problema que nós temos com a ferramenta de topologia dinâmica é que ela não funciona com alguns modificadores. Por exemplo, eu tenho aqui esse cubo, né? Eu mostrei para vocês o Subdivision Surface e por que ele não é adequado para escultura, pelo menos não até que ele seja aplicado. E aí eu mostrei o Multi-Resolution, que vai resolver esse problema, onde eu consigo criar uma escultura mais detalhada sem precisar aplicar um modificador, podendo variar, né, a resolução do meu objeto. Bom, se eu tentar com esse modificador executado utilizar a topologia dinâmica, o que nós vemos aqui são mensagens de erro. E logo em seguida o nosso objeto volta ao normal. Então a ferramenta de topologia dinâmica pode ser utilizada. Bom, então essa parte foi apenas para explicar que a topologia dinâmica não funciona com certos modificadores. Então o ideal é criar o seu objeto, né, criar o objeto pré-escultura, aplicar nele todos os modificadores e depois utilizar a topologia dinâmica. Bom, e para finalizar eu vou apresentar um recurso que nós podemos utilizar durante o modo de escultura. Na verdade nós podemos utilizar em todos os modos, mas vai atender principalmente ao modo de escultura, que são os Matcaps. Para encontrar esse recurso, nós vamos vir até a barra da direita, na janela 3D, vamos encontrar a opção Shading e vamos clicar aqui na opção Matcap. E clicando nela, nós podemos notar que apareceu uma miniatura aqui embaixo e o aspecto do nosso objeto mudou. O Matcap, ele é um material que é aplicado ao objeto durante a modelagem e ele vai servir para que nós possamos observar melhor, né, as nuances, os detalhes da nossa escultura. Nós podemos ver a diferença com o Matcap ligado e desligado. E clicando na miniatura nós podemos ver vários tipos diferentes de materiais. Alguns apresentam até esse índice, né, de reflexão. E podem ser recursos bastante úteis, né, dependendo do que nós estamos modelando. Só lembrando, esses Matcaps vão funcionar apenas para fins de modelagem. Eles não vão afetar o resultado final do nosso objeto, seja em formato digital, seja, obviamente, em modelagem 3D.